Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 71, A Cura de Dylan. Janeiro de 2011. Então, o que você acha? Perguntou o Dr. Curtis Connors enquanto observava o iate examinar uma lâmina de glóbulos vermelhos mutantes sob o microscópio. Eritrócitos hiperativos que exibem um potencial energético residual extraordinário, mesmo depois de terem sido extraídos do corpo hospedeiro por tanto tempo. Comentou o iate retirando a mão. Esta amostra hematológica vem de Electro, quer dizer, Maxwell Dylan, certo? Sim, afirmou Martha Connors com uma expressão de pesar. Temos procurado uma solução viável para o problema dele. No entanto, todas as abordagens que tentamos, seja síntese química ou sequenciamento genético, acabaram falhando. O que aconteceu com Max foi culpa minha. Eu disse a ele que o curaríamos, mas não consegui, disse Curtis Connors. Você encontrou um agente de limpeza genética eficaz para o meu problema com o lagarto em uma noite e em apenas 2 dias, descobriu a cura completa. Você é jovem, mas seu conhecimento e suas habilidades superam tudo o que eu já vi em muito tempo. Você acha que poderia nos ajudar a encontrar uma cura para o Max? Claro, respondeu o iate imediatamente, surpreendendo o casal com sua resposta rápida. O caso dele é definitivamente mais complexo. Posso entender por que todas as suas tentativas falharam. O DNA dele é preciso, potente e está em constante mudança. E isso com base apenas nesta amostra de 1 mês atrás. Não consigo imaginar como o DNA dele se comporta dentro do corpo. Mesmo assim, acho que é possível. Curtis e Martha trocaram olhares esperançosos. Eles temiam que talvez nunca encontrassem uma cura para Max e que ele fosse para sempre o criminoso incompreendido conhecido como Electro. Que fantástico! Vamos começar a trabalhar, exclamou Curtis com os olhos brilhando de determinação. Dito isso, ele, Martha e o iate mergulharam na busca por uma solução para reverter as circunstâncias devastadoras que haviam arruinado a vida de Maxwell Dylan. Durante horas, o iate manteve discussões apaixonadas com Curtis e Martha, cuja impressionante experiência em suas respectivas áreas era evidente desde o início. Ele questionou respeitosamente suas teorias, propondo ideias inovadoras que refletiam o entusiasmo de um cientista experiente e ávido por contribuir. À medida que o diálogo se aprofundava, a diferença de idade entre eles e a aparente inexperiência de iate começaram a diminuir, dando lugar a uma troca vibrante, alimentada pela curiosidade e pelo respeito. Curtis, conhecido por sua meticulosa atenção aos detalhes, frequentemente incluía análises de dados complexas em seu trabalho. Enquanto isso, Martha, reconhecida por seu pensamento inovador, muitas vezes se surpreendia com as ideias não convencionais de iate. Gradualmente, tanto Curtis quanto Martha começaram a apreciar o valor da perspectiva única de iate, que frequentemente divergia do senso comum. Cada novo experimento colaborativo os aproximava de uma possível descoberta que parecia quase ao alcance. Não era apenas um encontro de mentes, era uma síntese de experiências, ideias e aspirações que prometia reformular sua compreensão do assunto. Eles se entregaram completamente ao trabalho, alheios à passagem do tempo. O iate levou um susto quando Gavin chegou com uma lata gelada de Coca-Cola e a pressionou contra sua bochecha. O frio repentino fez pular, derrubando o giz que estava escrevendo e que caiu no chão com um estrondo. Os olhos de Gavin se voltaram para o enorme quadro negro à sua frente, agora um mosaico caótico de símbolos químicos e equações matemáticas complexas. Cada um deles uma peça de quebra-cabeça em sua busca por uma cura. O que é tudo isso? Murmurou Gavin para si mesma, franzindo a testa enquanto olhava para a pilha caótica de anotações espalhadas pelo quadro. Deu um tempo, o iate sugeriu Peter, aproximando-se com uma expressão pensativa. Seus olhos se arregalaram em espanto enquanto examinava os diagramas complexos e as equações rabiscadas. A compreensão do ambicioso plano de iate começou a surgir. Espere aí, isso é para o Electro, quer dizer, para o Max? Isso é genial. Você acha que vai funcionar? Perguntou ele, com um tom de curiosidade na voz à medida que a compreensão de Gavin sobre as implicações se tornava mais clara. É a nossa melhor chance até agora. Curtis está trabalhando na formulação de uma solução química para testar nossa fórmula em algumas células de Max, respondeu o iate, sentindo uma inesperada pontada de fome enquanto falava. Nesse instante, Ed Brock entrou na sala, um sorriso alegre iluminando seu rosto e uma sacola de papel amassada debaixo do braço. Aqui está o iate, anunciou ele, oferecendo a sacola com um sorriso travesso. Aqui está um sanduíche que eu trouxe para mais tarde. Você parece precisar mais do que eu. O iate pegou a sacola com destreza, o aroma tentador do sanduíche de pastrami no pão de centeio pairando no ar, fazendo seu estômago roncar. Obrigado, Ed. Te devo um sanduíche. Não se preocupe. Estou muito feliz por finalmente estarmos progredindo para ajudar o Max, respondeu Ed, vestindo seu jaleco, pronto para entrar em ação e dar uma mãozinha. Onde posso ajudar? Com a chegada do crepúsculo que lançou um véu suave sobre a cidade, a atmosfera no laboratório tornou-se densa e cansativa. As luzes de LED acima piscavam sob o peso dos esforços do dia, deixando todos física e mentalmente exaustos. Muito bem, por hoje é só. Estamos fazendo progressos reais, eu consigo sentir isso, declarou Curtis, sua voz rompendo a névoa de exaustão enquanto todos arrumavam suas estações de trabalho, guardando beckers e cadernos antes de finalmente saírem para o ar fresco da noite. Cara, isso foi intenso. Agora preciso voltar para o meu dormitório para terminar o dever de casa, suspirou Ed, esticando os braços para o céu e arqueando as costas com um estalo satisfatório.
Ele acenou para os amigos com um sorriso cansado no rosto. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Genven, Peter e o Yacht também se despediram, seus passos ecoando pelas ruas de paralelepípedos enquanto se afastavam do laboratório, o brilho do entardecer da cidade iluminando seu caminho. Estou morrendo de fome. Alguém quer comer alguma coisa? É por minha conta, propôs o Yacht, com os olhos brilhando de entusiasmo enquanto olhava para os outros. Uma comida vietnamita me parece fantástica agora, respondeu Genven, com o estômago roncando audivelmente enquanto o massageava em antecipação. Eu não recusaria uma tigela grande de pho, disse Peter, com água na boca só de pensar no caldo saboroso e nas ervas frescas. O rosto de Yacht se iluminou em reconhecimento. Então, comida tailandesa. Conheço o lugar perfeito, disse ele com um largo sorriso, acelerando o passo enquanto nos guiava pelas ruas movimentadas, vibrantes com risos e música ao longe. Você realmente tem um lugar para tudo, não é? Em quantos restaurantes você já esteve? Perguntou Peter, impressionado e incrédulo ao mesmo tempo, enquanto os 3 amigos caminhavam juntos pela animada multidão daquela noite. Nos dias seguintes, a dedicada equipe do laboratório da Universidade Estadual de Nova York trabalhou incansavelmente dia e noite para encontrar uma solução para a situação desesperadora de Max. Cada membro do laboratório era movido por uma mistura de urgência e perseverança, plenamente consciente da importância do caso. O Yacht, que estava frequentemente ocupado devido às suas responsabilidades como Atomic, só podia aparecer esporadicamente para oferecer sua ajuda. Mesmo assim, ele aproveitava ao máximo o tempo com o grupo, oferecendo orientações ponderadas para guiá-los rumo à solução química correta. Na verdade, o Yacht já havia identificado a resposta no primeiro dia em que decidiu compartilhar sua experiência. Sua mente, capaz de processar milhares e milhares de combinações químicas à velocidade da luz, naturalmente convergiu para uma possível solução. No entanto, ele compreendeu que apresentar a fórmula de forma direta poderia levantar suspeitas imediatas. Se ele apresentasse essa solução muito rapidamente, isso levantaria questões sobre como ele aparentemente conseguiu uma descoberta científica tão complexa em tempo recorde, enquanto cientistas experientes como Curtis e Marta não conseguiram. Em vez de arriscar revelar sua identidade, o Yacht optou por uma abordagem mais sutil. Ele guiou todos por meio de uma série de dicas e ideias específicas, incentivando-os a se envolverem profundamente com suas tarefas individuais. Esse método fomentou um ambiente de colaboração, permitindo que todos juntassem as peças de suas descobertas e, por fim, chegassem à solução para o problema do elétron de Max por conta própria. Durante esse tempo, Peter, que conhecia as verdadeiras capacidades de Yacht, perguntou-lhe se ele já havia encontrado a resposta. O Yacht, que prezava a honestidade em seu relacionamento com Peter, admitiu ter encontrado uma solução. Percebendo a curiosidade de Peter e um toque de impaciência, o Yacht explicou seu raciocínio. Ele entendia que fornecer a cura para a condição de Max muito rapidamente poderia gerar mais perguntas do que respostas. No entanto, garantiu a Peter que mesmo que todos os esforços falhassem, ele apresentaria a fórmula no momento certo. Com o passar dos dias, a equipe manteve o foco e, felizmente, sua perseverança valeu a pena. No 7º dia, em meio a uma série de experimentos e discussões, Curtis conseguiu sintetizar as contribuições de todos, juntamente com sua própria pesquisa, encontrando a solução crucial que buscavam. Conseguimos! Sussurrou Curtis, sua voz mal quebrando o silêncio carregado do laboratório enquanto contemplava a visão estonteante diante de si. As vibrantes células elétricas, antes uma cascata brilhante de cores e energia, agora retornavam suavemente à estrutura familiar das células de DNA humano normais, seu brilho luminoso diminuindo para um leve cintilar. Dominado por uma onda de euforia, ele saltou de pé, com o coração batendo forte no peito. Virando-se para todos no laboratório, sentiu um calor percorrer seu rosto, acentuado pelas olheiras, resquícios de uma longa noite de trabalho. Nós realmente conseguimos. Espera aí, você está falando sério? Perguntou Ed, afastando-se do quadro negro que o Yacht havia preenchido com várias equações e compostos. A gente fez mesmo isso? Animada para ver com os próprios olhos, Marta correu até o microscópio de Curtis e sorriu ao ver os resultados. Conseguimos! Todas as células mutantes de Max voltaram ao normal. Peter e Genven explodiram em vivas de alegria, pulando nos braços um do outro. Eles se deleitaram com o momento, mas de repente perceberam a proximidade, recuando com uma onda de calor subindo as suas bochechas, seus rostos corando num tom carmesim intenso. Enquanto isso, o Yacht, intrigado com a animação que se desenrolava, caminhou até o escorregador. Olhou para baixo com um sorriso de aprovação, erguendo sua xícara de café fumegante em um brinde comemorativo para Curtis, que estava por perto, com um sorriso aberto no rosto. Excelente trabalho, pessoal. Isso deve nos ajudar a trazer Max de volta ao normal, declarou o Yacht, saboreando os últimos goles de seu café. Agora, tudo o que falta é terminar e entregar o soro para Max. Sem perder um segundo sequer, Ed, Peter e Genven mergulharam na tarefa, preparando meticulosamente vários frascos da fórmula do soro recém-concluída. O Yacht se aproximou para se juntar a eles, mas parou quando Curtis lhe fez um gesto para que esperasse um instante, com um olhar curioso nos olhos. Seja sincero comigo, o Yacht. Você descobriu a resposta há dias, não é? Perguntou Curtis com um pequeno sorriso enquanto observava sua esposa começar a misturar os produtos químicos necessários. Sim, eu fiz, suspirou o Yacht. Eu já sabia disso o tempo todo, Curtis riu, com um brilho de divertimento nos olhos.
A maneira como você sutilmente conduzia todos em direção às respostas estava longe de ser discreta. Mas eu aprecio que você tenha evitado simplesmente entregar a solução. Isso realmente permitiu que todos crescessem e se desenvolvessem como cientistas. E então temos você, Wyatt. Você é simplesmente brilhante, um verdadeiro prodígio no campo da ciência. Me pergunto por que você escolheu permanecer discreto por tanto tempo. Com seu intelecto, você poderia alcançar grandes alturas na comunidade científica, talvez até mesmo atingir a proeminência de figuras como Reed Richards. Então, o que está te impedindo? Wyatt franziu a testa e olhou para onde Peter e Gavin estavam colocando vários beckers em uma centrífuga. Eu já pensei nisso antes. Com meu intelecto, tenho certeza de que poderia ajudar a área a dar grandes passos na criação de novas vacinas e na descoberta de curas para doenças. No entanto, tenho outras responsabilidades que exigem que eu trabalhe fora de um laboratório. Responsabilidades que só eu posso cumprir. Curtis franziu a testa concentrado, enquanto refletia sobre as responsabilidades que um jovem de 17 anos poderia enfrentar. Lembranças de sua própria adolescência lhe vieram à mente, mas ele lutava para compreender a complexidade da situação de Wyatt. Apesar da turbulência de pensamentos que o invadiam, optou por reconhecer o brilho e o potencial do jovem à sua frente. Com um suspiro profundo, conteve-se, abstendo-se de dar opiniões não solicitadas, e em vez disso, admirou silenciosamente o discernimento e o intelecto de Wyatt. É uma pena. No entanto, se algum dia você mudar de ideia, há um lugar para você aqui, não como estudante ou estagiário, mas como um igual, disse Curtis com seriedade, com uma expressão séria no rosto. Então, um sorriso travesso surgiu em suas feições. Claro, isso depois que você concluir seus cursos universitários e se formar. Wyatt sorriu e assentiu. Obrigado, Dr. Connors. Agradeço. Quem sabe? Talvez eu aceite sua oferta algum dia. Curtis sorriu e deu um tapinha nas costas de Wyatt antes de ir falar com sua esposa. Agora sozinho, o sorriso de Wyatt se desfez um pouco enquanto ele olhava para as próprias mãos, o peso de seus pensamentos recentes pressionando sua mente. As palavras de Curtis ecoaram em seus ouvidos, um lembrete do conflito interno que vinha se acumulando dentro dele há algum tempo. Com sua extraordinária habilidade de manipular átomos e a própria matéria, Wyatt possuía um poder único que poderia revolucionar o mundo. A perspectiva de superar com facilidade incontáveis horas de pesquisa e desenvolvimento meticulosos que haviam consumido cientistas por gerações era tentadora. Ele poderia descobrir curas para o câncer e outras doenças que há muito afligiam a humanidade, salvando vidas de maneiras que a maioria só poderia sonhar. Então, o que o estava impedindo? Se ele realmente quisesse ajudar a humanidade e deixar um legado duradouro para as futuras gerações, não faria sentido dedicar seus talentos à comunidade científica? Afinal, suas habilidades não eram apenas um dom, eram uma vocação. Wyatt sabia que ajudar pessoas ao redor do mundo, impedindo desastres naturais, prendendo criminosos e salvando vidas como Atomic, era crucial. Mas não haveria uma maneira mais profunda de fazer a diferença? Não seria melhor para ele passar o tempo em um laboratório, cercado por beckers e equações, onde pudesse criar soluções duradouras em vez de apenas reagir a crises? Imagens vívidas inundaram sua mente. Os gritos desesperados de pessoas presas em diversas situações perigosas e a sensação avassaladora de alívio que o invadiu quando conseguiu resgatá-las. Cada rosto que ele se lembrava pertencia a alguém cuja vida ele havia tocado, e essas lembranças o submergiam como uma onda gigante. Cada uma delas o lembrando de seu propósito como Atomic. Como ele poderia abandonar esse papel? Cada indivíduo, homem, mulher ou criança, que ele havia salvado, e cada vida que ele havia transformado, permanecia em seus pensamentos, deixando-o com uma pergunta perturbadora: onde estariam agora se ele não tivesse estado lá para ajudá-los? O coração de Wyatt doía enquanto ponderava a escolha diante de si. Lutar por justiça era nobre, mas a ideia do que ele poderia alcançar no campo da ciência acendeu uma chama de expectativa dentro dele. Seria ele capaz de conciliar esses dois caminhos e encontrar uma maneira de servir à humanidade da forma mais profunda possível? Soltando um suspiro preocupado, Wyatt ergueu os olhos e encontrou Peter parado à sua frente, com uma expressão de apreensão estampada no rosto. Wyatt, você está bem? Perguntou Peter, franzindo levemente a testa. Ah, sim, estou bem. Só, pensando, respondeu Wyatt, tentando dar uma risadinha leve e descontraída. Estava pensando em onde levar a Kitty no nosso primeiro encontro. Venho adiando isso há tanto tempo por causa do meu outro emprego, e ela está mesmo querendo algo espetacular. O olhar de Peter suavizou-se em compreensão antes de um sorriso travesso se espalhar por seu rosto. Esse é realmente um dilema difícil. Deve ser complicado ter uma namorada tão linda que espera nada menos que a perfeição, provocou ele, com um tom carregado de sarcasmo. Wyatt deu uma risadinha e voltou sua atenção para Gavin, que estava absorta em uma conversa com Ed. Sua caneta deslizando com segurança sobre o bloco de notas enquanto ela anotava coisas. Então, e a Gavin? Como estão as coisas entre vocês dois? Perguntou Wyatt, genuinamente curioso. Gavin? As coisas estão muito melhores agora. Ela finalmente me perdoou, então tudo voltou ao normal, disse Peter, soltando um suspiro de alívio, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Wyatt assentiu com a cabeça, estendendo a mão para dar um tapinha reconfortante nas costas de Peter. Que ótima notícia. Eu estava preocupado que você fosse ficar de castigo para sempre. Agora, vamos nos unir e ajudar todo mundo a terminar o soro. Peter assentiu com a cabeça, concordando, e os dois se dirigiram para o movimentado espaço de trabalho, onde todos estavam diligentemente concentrados em suas tarefas. Ao se juntar ao grupo, Wyatt não conseguia se livrar da sensação de incerteza que persistia, questionando-se se estava realmente aproveitando todo o seu potencial. Capítulo 72. A data. Após um voo encantador pelos céus a bordo de uma construção carmesim que lembrava um elegante jato particular,
Kitty sentiu uma onda de entusiasmo à medida que se aproximavam do destino. Durante semanas, o iate vinha criando expectativa para o encontro, mas ela jamais imaginou que isso a levaria à deslumbrante cidade da luz, lá embaixo. Não acredito! Paris! Exclamou Kitty com os olhos brilhando de alegria enquanto pressionava o rosto contra a janela, um largo sorriso se espalhando por seu rosto. A icônica linha do horizonte de Paris estendia-se magnificamente abaixo deles, revelando uma tapeçaria de telhados encantadores adornados com chaminés intrincadas e jardins vibrantes. O rio Sena serpenteava graciosamente pelo coração da cidade, suas águas cintilando sob a luz dourada do pôr do sol. Ao longe, a silhueta inconfundível da Torre Eiffel se erguia, um símbolo atemporal de romance e arte contra o pano de fundo de um céu colorido. Conhecida por seu ambiente romântico, Paris é um refúgio lendário, apreciado por apaixonados e viajantes. A cidade é um mosaico de grandes avenidas adornadas com cafés elegantes, ruas boêmias pitorescas repletas de charme artístico e museus espetaculares que abrigam séculos de arte e história. Passeando por seus jardins exuberantes, é impossível não se deixar levar pela experiência encantadora que atrai inúmeros visitantes há gerações. Este cenário deslumbrante foi o local que o iate escolheu para o primeiro encontro oficial deles, sabendo o quanto isso significaria para Kitty. O iate pilotou com maestria sua elegante aeronave a jato pela imensidão do céu matinal, os raios dourados do nascer do sol lançando um brilho quente sobre o horizonte. À medida que a extensa cidade abaixo se tornava mais nítida, ele transformou cuidadosamente o jato em uma grande esfera cintilante, cuja superfície refletia as cores vibrantes do amanhecer. Com um toque delicado, guiou-os para baixo em direção a uma clareira isolada, a paisagem ao redor exuberante e verdejante. Assim que a esfera pousou suavemente no chão, o entusiasmo de iate transpareceu em sua voz. Que bom que você gostou. Eu estava indeciso entre vir para cá ou para a Itália, disse ele enquanto saíam da esfera. Bem, vamos começar. Há um dia inteiro de coisas nos esperando, acrescentou, estendendo a mão para ela, um convite gentil para explorarem juntos a magia da cidade. Kitty assentiu com a cabeça, o coração palpitando de alegria, e prontamente pegou a mão dele, sentindo uma onda de possibilidades e romance enquanto se aventuravam pelas ruas encantadoras de Paris. O sol começava a despontar sobre as ruas pitorescas de Paris, lançando um brilho dourado e quente sobre os edifícios históricos que margeavam o Sena. O iate e Kitty caminhavam de mãos dadas, suas vozes se misturando ao suave murmúrio da cidade que despertava. Eles passeavam pela margem do rio, o som suave da água batendo nas pedras criando uma atmosfera relaxante. Ao passarem por artistas montando seus cavaletes, o iate puxou Kitty para mais perto, os olhos brilhando de curiosidade. Vamos encontrar um pequeno café para tomar café da manhã, sugeriu ele. Kitty assentiu com entusiasmo, o coração palpitando ao pensar em passar o dia inteiro explorando a cidade luz. A primeira parada deles foi um charmoso café com mesinhas aconchegantes sob um dossel de trepadeiras. Eles se acomodaram em seus lugares, saboreando um café encorpado e mordiscando croissants amanteigados. Este, talvez seja um dos melhores cafés que já tomei, exclamou o iate, com a voz cheia de admiração enquanto olhava para a xícara vazia em suas mãos. Com um sorriso largo e genuíno iluminando seu rosto, ele se virou para a jovem barista atrás do balcão, cujo avental estava impecavelmente passado. Pourrais je prendre o autre café, s'il vous plaît? O francês impecável dele pegou tanto a barista quanto Kitty de surpresa, deixando Kitty momentaneamente atônita. O rosto da barista se iluminou com um sorriso enquanto ela rapidamente começava a preparar outra xícara da bebida rica e aromática. Observando essa interação, Kitty não pôde deixar de se maravilhar com as camadas da personalidade de iate que ela estava apenas começando a desvendar. Nossa, iate! Quantas línguas você fala? Perguntou ela com a curiosidade aguçada enquanto ele se virava para ela, expressando sua gratidão à barista com um aceno de cabeça encantador. Vamos ver. Por volta de 2792 agora? O iate respondeu pensativo, com os olhos brilhando de entusiasmo. No meu tempo livre, tento aprender o máximo de idiomas que consigo. Com certeza ajuda quando estou viajando pelo mundo todo. Depois do café da manhã, eles se aventuraram pelo coração da cidade. A deslumbrante Catedral de Notre-Dame erguia-se majestosamente diante deles, e eles se maravilharam com sua arquitetura intrincada. Com um sorriso travesso, Kitty sugeriu que tirassem uma selfie para eternizar o momento. Eles posaram com expressões exageradas, caindo na gargalhada ao reverem as fotos engraçadas. Alguns moradores balançaram a cabeça em divertimento enquanto observavam os jovens turistas curtindo sua cidade. Em seguida, passearam pelas charmosas ruas de Montmartre, o ar perfumado com a fragrância das flores. Pararam para observar um artista de rua, cuja música os envolveu como um abraço caloroso. Kitty se deixou levar pela melodia e o iate não resistiu, juntando-se a ela. Depois de darem uma gorjeta generosa ao artista, continuaram o encontro. Enquanto o sol da tarde se punha, eles subiram os degraus da Basílica de Sacré-Cœur. Juntos contemplaram a vista deslumbrante da cidade que se estendia abaixo deles. O iate envolveu Kitty em um abraço caloroso, fazendo o coração dela disparar. Ela se inclinou e apoiou o queixo no peito dele enquanto apreciavam a beleza ao redor. Não consigo imaginar lugar melhor do que este, com você, murmurou Kitty suavemente. Ao se inclinar para a frente, com o coração palpitando de expectativa, Kitty mirou timidamente nos lábios de iate. Seus lábios mal roçaram a pele dele quando um zumbido agudo quebrou o momento, assustando-a. O iate instintivamente se afastou.
sua expressão mudando de calorosa para urgente. Ele levou a mão ao relógio de pulso vermelho e branco. Num movimento de genialidade mecânica, uma parte do relógio se transformou num fone de ouvido. Colocando na orelha, o iate olhou para o céu com olhos atentos. O que foi, Eve? Perguntou o iate com a voz baixa e séria, a leveza do momento se dissipando na atmosfera ao redor deles. Senhor, o alarme de emergência foi acionado na aldeia de Abaí, na República Centro-Africana, relatou Eve rapidamente, com um tom conciso e focado. O iate quase podia visualizá-la debruçada sobre múltiplos fluxos de dados, seus sistemas um turbilhão de informações. Aparentemente, uma grande companhia militar entrou na aldeia e está atacando e saqueando seus recursos. Relatórios preliminares indicam que já há vítimas. Tempo estimado de voo, 10 minutos. A gravidade das palavras de Eva pairava no ar, ofuscando o calor do momento anterior e substituindo-o por uma dura realidade que exigia ação imediata. Entendido, respondeu o iate, com a voz firme enquanto se virava para Kit. Sua expressão séria suavizou-se, revelando um lampejo de arrependimento nos olhos. Desculpe, Kit, mas preciso ir. Acenando com as mãos à sua frente, Kit ofereceu um sorriso de apoio que dizia tudo. Está tudo bem. Vai. Eu sabia no que estava me metendo quando concordei em ser a namorada do herói mais famoso do mundo. Obrigado, Kit, disse ele, com um toque de alívio no rosto. Rapidamente, entregou-lhe um elegante cartão de crédito. Aqui, use para o que precisar. Volta assim que puder. Dito isso, o iate saiu correndo, sua figura diminuindo à medida que se dirigia para um canto isolado, longe da movimentada basílica de Sacré-Cœur. Kit avistou rapidamente um vibrante rastro vermelho e branco cortando o céu, seguido de perto por um estrondo sônico ensurdecedor que rasgou o ar, dispersando as nuvens em seu rastro. Ela olhou para o cartão de crédito franzindo levemente a testa. A aldeia de Abaí, situada no coração da República Centro-Africana, já foi um cenário de contrastes gritantes, onde a pobreza e as dificuldades lançavam longas sombras sobre a vida dos seus habitantes. Tal como muitas aldeias da região, carregava o peso do subdesenvolvimento, muitas vezes oculto aos olhos de um mundo que fervilhava de abundância. Nessa aldeia, a sobrevivência dependia do ritmo da vida diária. Os moradores cultivavam modestas hortas, sua única fonte de sustento, enquanto trabalhavam incansavelmente sob o sol implacável. Sem eletricidade e água encanada, sua existência carecia dos confortos e comodidades que muitos consideram garantidos, sem remédios para aliviar doenças, sem celulares para se conectar com o mundo exterior e sem brinquedos ou livros para estimular a imaginação das mentes em desenvolvimento. Desde o raiar do dia até os últimos raios de sol desaparecerem no horizonte, todos os membros da comunidade, jovens e idosos, se dedicavam às suas tarefas diárias. O ar muitas vezes se enchia do aroma terroso da terra arada enquanto cuidavam de seus terrenos sagrados, caçavam, coletavam lenha para cozinhar e caminhavam até riachos ou poços distantes para buscar água para beber, lavar roupa e tomar banho. Em Abaí, a infância estava perfeitamente integrada ao trabalho. Assim que podiam, as crianças se tornavam membros vitais da família. Os bebês menores eram confiados aos cuidados dos irmãos um pouco mais velhos, enquanto as crianças pequenas se aventuravam pelo mundo, juntando gravetos para o fogo ou apanhando frutas caídas no chão com alegre curiosidade. Os meninos assumiam um importante papel de pastores, cuidando das cabras e ovelhas que forneciam sustento e companhia às suas famílias. Entre as tarefas mais árduas estava o trabalho crucial de buscar água, um recurso vital para a aldeia. Não era incomum ver até as crianças menores se esforçando sob o peso de recipientes cheios de água, às vezes com até 19 quilos, enquanto caminhavam penosamente por trilhas acidentadas até poços ou riachos a quilômetros de distância. Durante muito tempo, as duras realidades da vida em pequenas aldeias africanas foram ignoradas pelas nações mais ricas, que possuíam os recursos necessários para amparar aqueles que se encontravam em extrema necessidade. Lamentavelmente, a resposta deles foi muitas vezes mínima, restando apenas um punhado de organizações com poucos recursos e grupos de caridade para oferecer sua limitada assistência. Mesmo assim, seus esforços dificilmente conseguiam atender à enorme demanda por mudanças. Essa dinâmica foi transformada drasticamente com a chegada da energia atômica. Com uma onda de seu poder extraordinário, Atomic deu vida às extensões outrora áridas do deserto e da terra ressequida. Em seu rastro, campos verdejantes brotaram, cobrindo a terra com um exuberante tapete verde, enquanto riachos cintilantes de água cristalina fluíam melodiosamente pela paisagem revitalizada. Cada aldeia agora ostentava poços repletos de água pura e filtrada, transformando a luta diária pela hidratação em um luxo descomplicado. As simples cabanas de barro com seus telhados de palha evoluíram para casas compactas e isoladas, equipadas com eletricidade e ar-condicionado, proporcionando conforto e segurança onde antes só havia dificuldades. A cada 2 meses, Atomic fazia suas rondas, entregando suprimentos vitais, incluindo roupas, alimentos nutritivos, medicamentos e outros recursos essenciais que antes eram escassos. Seu compromisso inabalável ia além de simples provisões. Ele lançou as bases para a construção de grandes escolas e infraestrutura essencial, enriquecendo drasticamente o cotidiano. Os moradores das aldeias estavam profundamente gratos, aclamando a Atomic como uma verdadeira defensora de sua comunidade. As crianças não trabalhavam mais nos campos, e suas risadas agora ecoavam pelo ar enquanto brincavam alegremente com brinquedos.
Enquanto isso, os adultos, que antes labutavam incansavelmente apenas para sobreviver, finalmente podiam respirar aliviados com seus fardos aliviados. A qualidade de vida nessas aldeias havia se transformado, passando de uma luta implacável contra a adversidade para um vibrante testemunho de resiliência e esperança. Os membros da comunidade prosperaram sob a liderança de seu notável herói, cujo espírito inabalável inspirou um compromisso coletivo com a reconstrução de suas vidas. Campos antes áridos agora fervilhavam de plantações, e os sons alegres de crianças brincando enchiam o ar, pintando um quadro de harmonia e plenitude. No entanto, essa serenidade foi abruptamente interrompida quando o céu escureceu, crepitando com os ecos estridentes de tiros distantes. Os sons familiares de riso foram se dissipando, substituídos por uma tensão inquietante que se apoderou dos corações dos aldeões. Foi um lembrete contundente de que a paz recém-conquistada era precariamente frágil, vulnerável ao perigo que espreitava logo além do horizonte. Capítulo 73. Cinzas em sua boca. Jabari, um menino animado vestido com uma vibrante camisa vermelha, ria alegremente enquanto perseguia sua melhor amiga, Shidima, pelas trilhas ensolaradas de sua aldeia movimentada. O ar estava repleto dos sons alegres de crianças brincando e pássaros cantando nas árvores. Shidima, vou te pegar! Exclamou Jabari em sua língua nativa, com a voz transbordando de entusiasmo. Quem dera! Shidima gritou de volta, sua risada soando como música enquanto ela se afastava rapidamente, seu vestido esvoaçando com seus movimentos ágeis. Enquanto as crianças passavam correndo, um homem chamado Abioi parou com um sorriso afetuoso, empurrando um carrinho de madeira robusto, repleto de vegetais frescos e coloridos. O carrinho rangia suavemente enquanto ele o manobrava pela estrada. Ao seu lado, sua filhinha Idaia irradiava alegria, agitando um brinquedo colorido no ar enquanto segurava a barra da camisa de Abioi, com os olhos brilhando de travessura. Preste atenção, Idaia. É preciso ter cuidado ao andar na rua, lembrou Abioi gentilmente, com a voz carregada de afeto e preocupação. Está bem, papai, respondeu Idaia, embora seu olhar permanecesse fixo em seu brinquedo, girando com entusiasmo como se fizesse parte de sua dança alegre. Abioi retomou sua jornada pela aldeia com um suspiro terno e um pequeno sorriso de desamparo. Ele cumprimentou os vizinhos, e seu jeito afável retribuiu com sorrisos enquanto lhes oferecia produtos frescos, cujas cores vibrantes brilhavam sob o sol da tarde. Tudo estava bem e tranquilo na aldeia, onde o sol lançava um brilho quente sobre os telhados de palha e o riso das crianças enchia o ar. No entanto, essa serenidade foi abruptamente interrompida quando o céu começou a crepitar com os ecos estridentes de tiros distantes. Uma onda de pânico varreu os moradores da vila, substituindo a atmosfera alegre por confusão e pavor. Poeira subia da terra enquanto caminhões militares antigos, enferrujados e castigados pelo tempo, atravessavam os campos verdejantes e entre as casas pitorescas. Assim que os veículos pararam bruscamente, milicianos armados surgiram, trajando uniformes esfarrapados e com semblantes severos. Seus rifles reluzindo ameaçadoramente à luz da tarde. Gritando ordens, exigiram que os aldeões recolhessem rapidamente seus alimentos e água, a urgência impregnando suas vozes como uma serpente sinistra e imperativa. Em meio ao caos, alguns homens do grupo gritavam para que as crianças fossem reunidas, tentando conduzi-las em direção aos caminhões que aguardavam. Os pais, tomados por um forte instinto de proteção, entraram em ação. O medo os dominou ao perceberem a grave ameaça que pairava sobre suas famílias. Lutaram desesperadamente, atirando-se na frente dos filhos e tentando protegê-los do perigo iminente. Mas, diante da fúria implacável dos agressores armados, muitos foram atingidos violentamente ou mortos a tiros antes que seus protestos pudessem ganhar força. Naquele momento horripilante, a aldeia idílica transformou-se num campo de batalha, onde os gritos de crianças assustadas e os lamentos angustiados dos pais ecoavam, misturando-se aos sons ásperos da violência. As ruas, outrora pacíficas e repletas da essência da comunidade, transformaram-se numa paisagem sombria de angústia e turbulência, alteradas para sempre pela brutalidade que invadiu suas vidas. Os homens armados eram apenas uma fração de uma força militar muito maior, todos operando sob o comando implacável de um dos senhores da guerra mais formidáveis do território, Heta Igvi. Vestidos com armaduras desgastadas e portando uma variedade de armas, eles se moviam com uma precisão disciplinada que demonstrava seu extenso treinamento e lealdade. Heta Igvi, conhecido por suas estratégias implacáveis e ambição inabalável, construiu um exército que inspirava tanto medo quanto respeito em toda a região, tornando-o uma figura crucial na luta pelo poder. Uma figura notória, também conhecida por sequestrar crianças para servirem como soldados e escravas sexuais. Em meio ao caos que assolava sua aldeia, os jovens Jabari e Shidima correram em direção ao coração de sua casa, onde uma plataforma de pedra desgastada, composta por rochas de diversas tonalidades, erguia-se como uma sentinela. No centro dessa plataforma, uma pequena estátua que lembrava um átomo brilhava, seu intrincado desenho capturando a luz fugaz. Com urgência, Jabari e Shidima arrancaram a estátua de seu pedestal, fazendo-a cair no chão, onde se estilhaçou em inúmeros fragmentos. Ele virá? Perguntou Shidima com a voz trêmula de medo enquanto observava vários soldados marcharem à frente, arrastando seus amigos em meio aos ecos distantes dos tiros. Ele vai. Ele nos prometeu que ia. Respondeu Jabari com a voz firme, repleta de uma esperança intensa que contrastava com a turbulência ao redor deles.
Naquele momento decisivo, 3 soldados emergiram das sombras, suas botas batendo com força na pedra enquanto se aproximavam rapidamente das 2 crianças, capturando-as antes que pudessem fugir. O ataque à aldeia foi um espetáculo impiedoso de brutalidade e caos. Risos ecoavam pelo ar enquanto soldados invadiam o local, arrancando famílias de suas casas e destruindo o tecido de suas vidas. Crianças, inocentes e aterrorizadas, foram arrancadas dos braços de seus pais enquanto os parcos recursos dos aldeões eram saqueados. Aqueles que tiveram a coragem de defender seus entes queridos jaziam sem vida na terra ensanguentada, seus corpos testemunhando os horrores desencadeados pelos homens de Igve. Atropelado e machucado, Abioia desabou no chão, com o coração acelerado enquanto tentava desesperadamente impedir que sua filha fosse levada. Por favor, parem com isso. Não levem minha filha. Ela é tudo o que me resta, gritou ele com a voz embargada pelo desespero, mas seus apelos foram recebidos apenas com um chute brutal que o fez cair de cara no chão. Papai! Papai! Os gritos de Dai ecoaram em meio ao caos enquanto ela era içada em direção a um grande caminhão repleto de meninas assustadas, todas elas meras sombras de esperança em meio à escuridão iminente. Me ajude, papai! Ela gritou com a voz trêmula, cheia de medo e saudade. Com pura teimosia, Abioy lutou para se levantar, mas uma bota esmagou suas costas, forçando-o a cair novamente. O soldado que desferia os golpes parecia se deleitar com o tormento que infligia, obtendo um prazer perverso com o sofrimento de Abioy enquanto ele jazia indefeso diante da filha. Mesmo em meio ao caos, o comandante do grupo sibilou para que ele parasse, um lampejo de autoridade rompendo o pesadelo. Pare de perder tempo e mate-o logo. Não temos o dia todo, disse o comandante. O soldado assentiu com a cabeça e ergueu seu AK-47 até a cabeça de Abioy enquanto se apoiava nos joelhos. Faça as pazes com seu Deus, disse o soldado. Os gritos de angústia e a cacofonia dos tiros cortavam o ar, mas em meio ao caos, o coração de Abioy disparou ao ouvir sua filha clamando por socorro. De repente, um estrondo ensurdecedor rasgou o céu enquanto uma explosão sônica reverberava pela aldeia. Em uma onda estonteante de chamas carmesim e brancas, uma figura desceu, caindo no coração da aldeia envolta em chamas. Assim que a poeira baixou após o pouso monumental de Atomic, ele permaneceu de pé, imponente, sua radiante forma Kaioken emanando julgamento. Inicialmente paralisados pela admiração diante de sua presença imponente, os soldados rapidamente recuperaram a compostura e abriram fogo. Os estalos secos dos tiros ecoavam pela clareira, cada disparo reverberando nas árvores enquanto os cartuchos vazios tilintavam no chão, brilhando na luz crepuscular. Contudo, inacreditavelmente nenhuma bala acertou o alvo. Suspensos no ar, todos aqueles projéteis letais pairavam a centímetros de Atomic, presos no alcance de sua extraordinária técnica infinito. Numa demonstração de força bruta, Atomic baixou os braços junto ao corpo e, em seguida, estendeu-os para fora no movimento fluido. Uma onda palpável de energia irrompeu, varrendo a aldeia como uma maré turbulenta. Num instante, os rifles e armas dos soldados desintegraram-se em nuvens de poeira rodopiantes, enquanto as rodas dos seus caminhões se dissolveram numa névoa cintilante. A visão era tão impressionante que os soldados ficaram paralisados, tomados pelo medo e pela descrença. Foi somente quando Atomic avançou, um turbilhão de energia, que o encanto se quebrou. Ele desferiu um soco poderoso que arremessou o soldado por cima de Abioy, fazendo-o deslizar descontroladamente pelo chão e levantar poeira em uma nuvem caótica. Com precisão fluida, Atomic estendeu grossos filamentos de energia, envolvendo cada soldado em sua proximidade. Ao erguer as mãos, os homens foram erguidos sem esforço do chão e lançados contra a terra em um estrondo ensurdecedor. Percebendo a futilidade da situação, os soldados restantes tentaram fugir, movidos pelo pânico. Mas, antes que pudessem escapar, viram-se enredados, seus corpos aprisionados em uma casca de gelo implacável. Permaneceram ali, tremendo, subjugados pelo aperto gélido que os deixava presos e indefesos. Com a ameaça neutralizada, Atomic olhou ao redor para a devastação e a morte. Seu rosto se contorceu em dor e arrependimento por trás da viseira ao perceber que chegara tarde demais para salvar a todos. Com o coração pesado, ele se aproximou de Abioy e o ajudou a se levantar. Obrigado, Atomic. Obrigado, disse Abioy antes de correr em direção à filha e abraçá-la com força. Gritos de angústia e desespero ecoavam pela aldeia, misturando-se ao farfalhar das folhas enquanto Atomic observava os aldeões frenéticos correrem em direção aos seus entes queridos ou se ajoelharem em luto por aqueles que se foram. Atrás dele, pousaram 6 de seus robôs atômicos, com seus designs humanoides espelhando o seu próprio em um impressionante esquema de cores vermelho e branco. Seus exteriores polidos brilhavam na luz crepuscular, enquanto capas brancas esvoaçavam atrás deles como estandartes de esperança. Os capacetes vermelhos reluziam intensamente no crepúsculo. Eles cuidadosamente acomodavam 2 cápsulas de cura entre si, que cintilavam com uma luz dourada etérea. Delicadamente depositaram as cápsulas na terra, prontos para auxiliar aqueles em estado crítico. Sem hesitar um instante, Atomic e seus servos robóticos avançaram. Ele cuidou de cada aldeão ferido com precisão experiente, suas mãos movendo-se habilmente para limpar feridas e prestar socorro. Aqueles em estado crítico eram transportados rapidamente para as cápsulas de cura com energia mágica. Enquanto trabalhava incansavelmente, os murmúrios de gratidão dos aldeões o envolviam como um manto acolhedor. Fossem feridos ou lamentassem suas perdas, todos se voltavam para ele com expressões de profunda gratidão.
suas vozes trêmulas enquanto ofereciam agradecimentos como se ele fosse uma divindade descida dos céus. No entanto, as palavras de gratidão deles tinham um gosto amargo para Atomic, como cinzas em sua boca. Cada expressão de agradecimento servia como uma lembrança dolorosa de seu fracasso. Ele chegou tarde demais e inocentes pagaram o preço final porque ele não conseguiu protegê-los a tempo. Se eu não estivesse naquele encontro, se eu estivesse mais concentrado, essas pessoas ainda estariam vivas agora, pensou Atomic com uma careta. Suas mãos tremiam ao lado do corpo enquanto ele carregava delicadamente os mortos para longe da vila. Não, eu não posso saber disso. Só tenho que fazer o que posso agora. Enquanto os colocava um após o outro ao lado de suas famílias em prantos, Atomic sentiu o peito gelar de raiva. Ele sobrevoou em direção ao grande grupo de soldados capturados, que haviam sido realocados para longe da aldeia, agora presos em uma prisão de aço maciço que confinava seus corpos, deixando apenas suas cabeças à mostra. Mordaças grosseiramente enfiadas em suas bocas os tornavam testemunhas mudas da cena sombria que se desenrolava diante deles enquanto Atomic deslizava em sua direção. Como um anjo da guarda vingativo, sua presença ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. Fixando o olhar em um soldado, que se destacava pela elegante insígnia em seu uniforme, um nítido contraste com as vestimentas esfarrapadas dos outros. Atomic aproximou-se com determinação. Com um movimento rápido, ele desfez as amarras de aço que prendiam o homem, erguendo-o sem esforço no ar. Os olhos do soldado se arregalaram numa mistura de medo e espanto, com o corpo pendurado no ar. Com a mão cerrada, Atomic apertou o comandante até que seus ossos se contorcessem e tremessem. Os estalos e crepitações de seus ossos podiam ser ouvidos entre os soldados, enchendo-os de terror. Atomic jamais teria cometido um ato tão cruel, mas com os corpos sem vida dos inocentes estendidos atrás dele, sua paciência já havia se esgotado. Só vou dizer isso uma vez. Onde fica sua base de operações? Atomic rosnou em Swahili com a voz baixa e enfurecida. Capítulo 74. Todo esse poder, e ainda assim tão fraco. Hetra Igvi é um dos senhores da guerra mais notórios e temidos da África, seu nome agora sinônimo de uma era marcada por terror e brutalidade em toda a região. Ao longo dos anos, suas táticas implacáveis e selvagens lançaram uma longa sombra de medo, permeando inúmeras comunidades. Enquanto ele emprega uma gama grotesca de métodos para afirmar seu domínio e causar destruição. Entidades governamentais fizeram graves acusações contra ele, alegando que ele orquestra o sequestro de crianças, transformando-as impiedosamente em crianças-soldado e escravas sexuais. Estimativas sugerem que impressionantes 46 mil crianças foram coagidas a essa existência tenebrosa, enquanto mais de 1 milhão de pessoas foram desalojadas de seus lares, sofrendo deslocamento interno por décadas devido à sua campanha implacável. Talvez a dimensão mais aterradora do reinado de terror de Hetra seja a sua exploração abominável de crianças inocentes. Numa demonstração arrepiante de sua crueldade, ele obriga meninos e meninas a cometerem atos de violência indescritíveis. Essa manipulação dilacerante os leva a empunhar facões ou objetos contundentes contra suas próprias famílias. Essa iniciativa depravada força essas almas jovens a cometerem atos indizíveis contra seus pais ou irmãos, alterando para sempre a estrutura de suas vidas e comunidades. Esse tormento psicológico não apenas serve aos seus objetivos estratégicos de incutir medo, mas também deixa cicatrizes profundas e duradouras nas mentes e almas dessas crianças, roubando-lhes a inocência e prendendo-as a um ciclo de violência do qual é difícil escapar. O legado de Hetra é marcado pela brutalidade e pelo trauma, um capítulo sombrio na luta contínua pela paz e estabilidade na região. As forças de Hetra estiveram implicadas na morte trágica de mais de 65 mil pessoas, um triste testemunho da escala de violência e sofrimento sob seu comando. Seu regime é marcado por atrocidades hediondas, incluindo o estupro sistemático de jovens garotas e seu sequestro para exploração como escravas sexuais. Esses atos não apenas devastam a vida de inúmeras vítimas, mas também deixam cicatrizes profundas em comunidades inteiras, um legado de trauma que perdurará por gerações. Sob a liderança de Hetra, seu poderio militar cresceu significativamente, ostentando um exército de cerca de 55 mil soldados que lhes são ferozmente leais. Essa força formidável permite que ele exerça considerável influência e controle sobre os territórios que ocupa. Infelizmente, a capacidade dos governos africanos de combater esse tipo de domínio de senhores da guerra é frequentemente prejudicada por seus recursos e poder limitados, especialmente quando comparados às instituições mais robustas de seus pares ocidentais. Como resultado, os esforços para levar Hetra à justiça ou para deter seu reinado de terror têm falhado repetidamente, permitindo que sua campanha implacável continue sem controle. Nesse cenário fragmentado de dinâmicas de poder, Hetra emergiu como uma figura de considerável influência, alterando fundamentalmente o equilíbrio de poder em todo o continente africano. Sua ascensão não se deve apenas à força militar, mas também é resultado da exploração estratégica de vácuos políticos e da instabilidade regional. Em meio ao caos, se um dos reinos mais formidáveis e enigmáticos do continente tivesse decidido se rebelar, as forças de Igvi provavelmente teriam sofrido uma derrota rápida. Esse reino, conhecido como Wakanda, possuía avanços tecnológicos e recursos incomparáveis, mas optou deliberadamente por permanecer oculto do mundo, deixando o resto da África lidar com seu próprio sofrimento.
Em nítido contraste com o isolamento de Wakanda, surgiu uma figura conhecida como Atômico. Movida por um profundo senso de responsabilidade em proteger e amparar aqueles em situação de vulnerabilidade ao redor do mundo, firmemente comprometido com sua missão, ele se apresentou para auxiliar o povo da África. Ele empreendeu diversas iniciativas, desde a transformação de paisagens áridas em terras férteis até a melhoria da infraestrutura de aldeias carentes, garantindo que as casas tivessem as melhorias necessárias para resistir às duras realidades que enfrentavam. Além disso, dedicou-se a fornecer suprimentos essenciais, como alimentos, água e assistência médica, àqueles que deles necessitavam desesperadamente. Inicialmente, a Atomic hesitou em interferir na complexa dinâmica política ou nos assuntos internos dos países onde oferecia assistência. Ele respeitava a soberania desses países e compreendia o delicado equilíbrio necessário em tais situações. No entanto, os eventos terríveis que se desenrolaram na aldeia de Abaí e em muitas outras alteraram profundamente a sua perspectiva. As ações brutais de Hathaway, um vilão cuja crueldade não conhecia limites, trouxeram sofrimento e dor indizíveis a vidas inocentes. Na sequência da devastadora tragédia na aldeia de Abaí, Atomic chegou a uma conclusão firme e inabalável. As potenciais repercussões da sua intervenção eram insignificantes em comparação com o profundo sofrimento suportado por aqueles afetados pela crise. Ele não seria mais um observador passivo, permitindo que o implacável senhor da guerra estendesse seu domínio de tirania e medo por todo o continente. Atomic estava decidido a agir, determinado a romper as correntes do desespero que prendiam os inocentes a um destino de violência implacável. Ele não podia mais permitir que a dúvida silenciasse sua resolução. A vida dos vulneráveis pesava muito em sua consciência. Ele tomaria medidas decisivas e suas promessas de proteger aqueles que não pudessem se defender não ficariam por cumprir. Com determinação implacável, ele poria fim ao derramamento de sangue que manchava a terra. Independentemente das opiniões ou julgamentos alheios, a Atomic estava determinada a trilhar um caminho rumo à justiça. Voando alto acima das vastas paisagens da República Democrática do Congo, Atomic se viu envolto em um mar de nuvens, ladeado por 4 imponentes Gundams, cada um com impressionantes 5 metros de altura. A cena era ao mesmo tempo inspiradora e intimidante. Com seu design elegante e aerodinâmico, o Gundam Exia empunhava 2 grandes bastões de esgrima. Com um brilho metálico polido, as armas refletiam o brilho etéreo do luar, projetando uma luminescência fantasmagórica ao redor. Sua peça central, a magnífica GN Blade, exibia um trabalho artesanal intrincado que a tornava uma visão imponente contra o céu que escurecia. Enquanto isso, o Gundam Dynamis mirava com seu formidável rifle de precisão, a lente brilhando enquanto travava em alvos distantes com precisão. Mísseis estavam posicionados e prontos para uso, e um escudo reforçado repousava protetoramente contra sua lateral, personificando um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Em nítido contraste, o Gundam Virtue, caracterizado por sua aparência robusta e imponente, deslizava graciosamente pelas nuvens. Apesar de sua forma aparentemente desajeitada, o mecha escondia um poder tremendo, um testemunho de sua tecnologia e design avançados. Por fim, o Gundam Querius, adornado com uma armadura afiada e reluzente, executou manobras aéreas elegantes enquanto circulava no céu em sua forma de voo. Com os sistemas escaneando ativamente o ambiente, ele estava em alerta máximo, fixando seus alvos enquanto mapeava meticulosamente a área, pronto para quaisquer desafios que surgissem. Sob a vasta extensão do complexo militar de Hetra-Igv, uma colmeia de soldados armados e veículos blindados fervilhava como formigas em um formigueiro perturbado. O coração do complexo era dominado pelo imponente centro de comando de Hathaway, uma estrutura fortificada reforçada para resistir a cercos, erguendo-se como uma sentinela sombria. Ao redor, guardas vigilantes mantinham uma vigilância constante, seus olhos vasculhando o perímetro em busca de qualquer sinal de problema. Isto termina esta noite, declarou Atomic com a voz tão resoluta quanto o aço, enquanto erguia um braço, sinalizando o início da operação. Num instante, Exia avançou sua forma elegante cortando o ar como um predador à caça, seus bastões de esgrima de adamantium firmemente presos em suas mãos mecânicas, pronto para a ação. O que se seguiu foi um balé caótico de violência. Exia percorria o complexo com velocidade e agilidade impressionantes, cada movimento preciso e deliberado. Os soldados eram pegos de surpresa, muitas vezes arremessados ao ar antes mesmo de perceberem a perigosa ameaça que se aproximava. Cada golpe devastador de Exia era calculado, desferindo uma força avassaladora e garantindo que seus inimigos ficassem incapacitados em vez de mortos. Um testemunho da precisão de sua programação. Em meio à confusão, o céu escureceu com a energia enquanto Dynamis desencadeava uma saraivada de explosões concentradas. Raios de energia choviam como meteoros flamejantes, obliterando depósitos de suprimentos cruciais, depósitos de munição e veículos com força explosiva. Cada explosão lançava destroços pelos ares, sacudindo o próprio chão sob os pés dos soldados e erradicando qualquer vestígio de resistência organizada. Logo atrás, o Virtue pousou com um impacto estrondoso, desestabilizando o solo e criando ondas de choque que reverberaram por todo o complexo. Iniciou seu ataque lançando dezenas de recipientes cheios de um potente gás sonífero sobre a área. Os recipientes se romperam com o impacto, liberando uma densa nuvem que rapidamente envolveu os soldados despreparados para tal emboscada. Em instantes, homens sem máscaras de gás sucumbiram aos efeitos, desabando como marionetes com os fios cortados.
Pairando no ar, Querios alçou voo, desencadeando uma chuva implacável de balas de borracha contra aqueles que tentavam escapar. O tamanho e a velocidade dos projéteis lançavam os alvos azarados ao chão, enquanto outros eram derrubados em meio à confusão. Simultaneamente lançava foguetes projetados para eliminar qualquer possível saída do complexo, conduzindo os soldados intencionalmente para o centro, onde ficariam encurralados. Numa tentativa desesperada de revidar, os soldados desferiram uma saraivada de balas, granadas e explosivos contra os poderosos Gundams. Contudo, seus esforços foram em vão. Cada projétil encontrava a blindagem quase indestrutível do Zuru, ricocheteando inofensivamente como se repelido por uma força invisível. Os soldados logo perceberam que suas armas, antes fonte de confiança, agora não passavam de brinquedos diante de tamanha força avassaladora. Com sua primeira missão de dispersar e incapacitar metade dos soldados, a Virtue concentrou seus esforços em encontrar e proteger as crianças localizadas na base, que haviam sido levadas para serem escravas sexuais dos soldados. Usando o mapa intrincado que Querios e vários pequenos drones haviam meticulosamente construído a partir de seu ponto de vista aéreo, Virtue localizou rapidamente o prédio que abrigava as crianças aterrorizadas. Com uma poderosa onda de energia, arrancou as pesadas portas de metal de suas dobradiças, revelando uma cena comovente em seu interior. Dezenas de meninos e meninas com os rostos pálidos de medo e confusão, estavam amontoados no espaço mal iluminado. Inicialmente assustadas com a entrada estrondosa, a ansiedade das crianças dissipou-se quando Eva, comunicando-se através de Virtude, falou-lhes em tons suaves. Sua voz um bálsamo gentil. Estamos aqui para salvá-los. Para levá-los para casa, assegurou-lhes, sua presença irradiando calor enquanto os guiava para fora da prisão. Quaisquer soldados que tentassem intervir eram recebidos com uma resposta avassaladora de Querios, que desencadeava uma saraivada de balas de borracha que os incapacitavam sem causar danos permanentes. À medida que os soldados começavam a perceber a desesperança de sua situação, o pânico se instalou e eles tentaram fugir. Sua fuga foi inesperadamente interrompida quando uma enorme parede de aço de 15 metros surgiu ao redor do complexo, aprisionando-os em seus confins frios e inflexíveis. Entretanto, Hetra Igvi saiu correndo de seu centro de operações, com o rosto tomado pela incredulidade. O outrora imponente complexo que ele havia construído com tanto esmero ao longo dos anos, para se tornar um símbolo indomável de poder em seu continente, agora estava mergulhado no caos. O trabalho de sua vida desmoronou em chamas e escombros, desmantelado por imponentes máquinas mecânicas que operavam com uma precisão e velocidade que o paralisaram de alarme. Em apenas 5 minutos, tudo o que ele havia construído foi reduzido a nada mais do que cinzas e sonhos despedaçados, deixando-o confrontar a dura realidade de sua derrota. Igvi. Olha, murmurou Mvana Bancoli, o segundo em comando de Hetra, apontando para o céu noturno. Bem acima da zona de guerra caótica, Atomic pairava com uma presença imponente. Sua capa branca esvoaçava dramaticamente ao sabor dos ventos fortes, captando o pálido luar enquanto ele deslizava pelo céu noturno negro como tinta. O brilho etéreo de sua forma irradiava contra a escuridão, projetando uma aura quase divina que contrastava fortemente com a turbulência abaixo. Enquanto observava o complexo militar, seu olhar penetrante percorria a área com justa ira, personificando a essência de um deus irado contemplando seu domínio. Virando a cabeça, Atomic percebeu Hetra e Mvana olhando para ele e começou a planar em direção a eles. Seu demônio! Hetra rugiu e sacou uma pistola. Mas antes que pudesse atirar, Atomic acenou com a mão, fazendo com que a arma nas mãos de Hetra fosse consumida por uma luz carmesim. Minhas mãos! Mvana cambaleou para trás, uma onda de horror o invadindo ao contemplar Hetra. Suas mãos estavam envoltas em uma camada brilhante de adamantium, moldadas de forma intrincada em uma posição que sugeria uma pose de oração, reluzindo ameaçadoramente na penumbra. O pânico dominou Mvana enquanto ele tentava fugir, mas os tentáculos gélidos de uma geada cortante o envolveram rapidamente, aprisionando seu corpo inteiro em uma prisão congelante. O frio penetrou em seus ossos, deixando-o paralisado de medo e incapaz de escapar. Essas mãos, quantas pessoas elas mataram? Quantas vidas arruinaram? Perguntou Atomic ao pousar em frente a Hetra. Atomic entrou em ação e desferiu um soco poderoso que fez Hetra cambalear para trás. Não satisfeito, Atomic aplicou uma combinação devastadora que derrubou Hetra no chão, com o nariz quebrado e sangrando. De agora em diante você usará suas mãos apenas para orar, buscando perdão por todo o mal que cometeu. Espero que seu Deus tenha misericórdia de sua alma. Ao ouvir as palavras de Atomic, Hetra sentiu uma onda de raiva. Um grito de guerra, repleto de fúria, irrompeu de seu peito enquanto ele se levantava para tentar esmagar a cabeça de Atomic com as mãos agora aprisionadas. Vou te matar, gritou Hetra. Esquivando-se para o lado, Atomic desviou-se facilmente do golpe de Hetra. Com um movimento ascendente, Atomic acertou um gancho no queixo de Hetra, quebrando os dentes do Senhor da Guerra. O homem caiu de costas, soltando um chiado de dor. Tentou levar a mão ao rosto para aliviar a dor, mas foi atingido pelos próprios dedos, agora mais duros que aço, o que agravou o ferimento. Após alguns segundos, o homem ficou imóvel e começou a rir. O poderoso herói americano Atomic. Um deus entre nós, formigas, disse Hetra através de sua boca sangrando. Vocês estão aqui para me prender? Para me transformar no meu governo? Não sejam tolos. Eu detenho todo o poder. Um olhar para mim, e esses homens fracos se ajoelharão para fazer o que eu mandar.
Claro, vocês poderiam me matar, mas vocês não matam. Não, todo esse poder e ainda assim tão fraco. Ao ouvir aquele homem viu falar, a respiração de Atomic acelerou ao se lembrar da família de Jabari na aldeia de Abai, segurando seu filho morto. Jabari foi baleado por um dos soldados de Hetra depois de conseguir escapar mordendo o braço do soldado. Em sua tentativa de salvar sua amiga, Shidima, do soldado que a mantinha em cativeiro, Jabari foi baleado nas costas pelo mesmo soldado que havia mordido. Você é quem merece morrer. Não, Jabari, sussurrou Atomic, com a raiva crescendo descontroladamente. Jabari era um menino excepcionalmente bondoso, com o sonho de um dia se tornar médico, e seus olhos transbordavam esperança e ambição. Quando Atomic chegou à aldeia, o espírito gentil e o jeito afetuoso de Jabari dissiparam a desconfiança dos moradores, permitindo que vissem a verdadeira natureza do recém-chegado. Seu riso contagiante e seu coração compassivo trouxeram uma sensação de tranquilidade àqueles que antes desconfiavam dele. O futuro da criança era promissor, repleto de infinitas possibilidades e com o potencial de curar e ajudar os outros. Mas, tragicamente, esse futuro brilhante foi cruelmente arrancado, deixando para trás um profundo sentimento de perda na comunidade. Uma perda que pesaria para sempre sobre Atomic. Flashbacks de todos os criminosos horrendos que ele já havia aprendido passaram pela sua mente, imagens de assassinos a sangue frio, estupradores impiedosos e predadores de crianças perversos, cada rosto um lembrete sombrio de sua busca incansável por justiça. Seus sorrisos sinistros o assombravam, uma zombaria de seus esforços enquanto lutava contra o peso de suas atrocidades. Quantas vidas inocentes foram destruídas por suas ações? Nesse instante, os rostos de Reznov e Maximilian emergiram das profundezas de sua memória, suas expressões distorcidas em sorrisos zombeteiros. Eles representavam um contraste gritante com as pessoas boas cujas vidas foram interrompidas precocemente. Uma lembrança amarga de que o mal muitas vezes escapava ileso enquanto os justos sofriam. Com a mão trêmula, Atomic criou uma grande ponta afiada como uma navalha, pronta para cravar-se no crânio de Hetra. Ao notar a lâmina, Hetra congelou enquanto ela descia em sua direção. Um estalo ecoou no ar quando a estaca cravou-se profundamente no chão. O ar estava denso com sons confusos de gritos lancinantes e rajadas de tiros, ecoando como trovões distantes. A respiração pesada e ofegante de Atomic dentro do capacete lembrava uma tempestade, abafando tudo mais. Sua mão, antes trêmula, agora repousava resolutamente ao lado do corpo. Viu? Fraco, murmurou Hetra, olhando para a estaca cravada profundamente no chão ao lado de sua cabeça. Se alguém neste mundo merece morrer, é você. O mundo seria um lugar melhor sem você. Mas eu não vou te matar. Recuso-me a me destruir manchando minhas mãos com o seu sangue. Acredite em mim, porém, este império que você construiu através da morte e da crueldade chegará ao fim amanhã. Eu destruirei tudo, disse Atomic, encarando Hetra com um olhar fulminante. Aproveite o céu noturno, porque você nunca mais o verá, nem a luz do dia. Atomic desferiu um soco com uma calma arrepiante, nocauteando o Senhor da Guerra. Erguendo-se em toda a sua altura, Atomic examinou as ruínas do outrora poderoso complexo militar, agora reduzido a destroços fumegantes e metal retorcido. Ao seu redor, os soldados, alguns deitados no chão, outros lutando para se levantar, estavam reunidos em um grupo desolado, com os rostos marcados pelo medo e pela incredulidade. Cercando os prisioneiros estavam seus formidáveis Gundams, sentinelas mecânicas imponentes que pairavam ameaçadoramente, suas armaduras reluzentes refletindo o luar. Os Gundams vigiavam, seus sensores prontos para detectar qualquer sinal de rebelião, garantindo que ninguém ousasse escapar. Apesar da vitória esmagadora, a Atomic só sentiu derrota. Ao erguer a mão, uma onda de energia pulsou pelo ar, envolvendo todos os 3.000 soldados em uma aura cintilante. Num instante, eles se viram contidos, presos em correntes que brilhavam ameaçadoramente sob a luz fluorescente intensa. Atomic entrou no centro de operações de Hetra com passos firmes e determinados. Uma fortaleza austera repleta de telas piscantes e mapas detalhando cada localização estratégica. A atmosfera era carregada de tensão, mas Atomic permaneceu impassível. Ele se concentrou intensamente enquanto se movia pela sala, usando seus poderes para extrair informações cruciais. Linhas de código e documentos confidenciais foram rapidamente baixados por Eve, revelando a intrincada rede de operações de Hetra. A localização de acampamentos de tropas escondidos nas densas florestas, depósitos de armas meticulosamente armazenados e uma lista completa dos aliados de Hetra espalhados pela região. Cada informação era uma peça vital do quebra-cabeça no grande jogo da guerra, e Atomic estava determinada a desvendar cada detalhe. Durante as horas seguintes, Atomic cumpriu fielmente sua sombria promessa a Hetra, desencadeando uma força imparável que obliterou os remanescentes do reinado de terror de décadas do Senhor da Guerra. Outrora imponentes símbolos do formidável poder de Hetra, os acampamentos militares se desintegraram em pó, suas fundações tremendo e desmoronando sob o peso da destruição. Milhares de soldados, outrora ferozes executores de seu regime, foram capturados e entregues aos governos locais. Seus uniformes agora símbolos de derrota em vez de autoridade. O ar estava pesado com a poeira rodopiante, adensada pelos ecos estrondosos do caos que ressoavam pela paisagem, enquanto a Atomic apagava meticulosamente cada vestígio do legado brutal de Hetra. Enquanto o sol pairava no céu azul, lançando seus raios dourados sobre a paisagem, uma atmosfera de tensão palpável envolvia o mundo.
Os noticiários de toda a África entraram em frenesi, anunciando a chocante revelação das recentes ações da Atomic. Manchetes surgiram em telas ao redor do mundo, retratando a queda sem precedentes de um tirano notório que por muito tempo instilou medo nos corações de muitos. Na sequência do ataque agressivo e inesperado da Atomic contra o Senhor da Guerra, a comunidade global se viu às voltas com as ramificações desse evento monumental. O equilíbrio de poder mudou drasticamente, já que o ditador outrora temido havia desaparecido, aparentemente derrotado pela Atomic. Cidadãos e líderes ponderavam as implicações dessa reviravolta, com discussões acaloradas em todos os cantos do planeta. Entretanto, os ecos do passado, repletos de histórias de opressão e desespero, começaram a se dissipar, ofuscados pela determinação implacável de Atomic. Suas ações reverberaram como um trovão pelos corredores do continente africano, sinalizando um novo capítulo para muitos que viveram por tanto tempo sob a tirania e o medo. Em todo o mundo, indivíduos se viram às voltas com um dilema profundo e complexo. Os esforços da Atomic para libertar a população de um continente de um regime opressor eram uma empreitada louvável e nobre, ou representavam um abuso alarmante de poder por parte de uma entidade que se considerava uma autoridade suprema, irresponsável e alheia ao próprio povo que buscava libertar. Os ecos desse debate reverberaram pelas ruas e lares, enquanto os cidadãos ponderavam as implicações de tais ações sobre a soberania, a justiça e os princípios humanitários. À medida que as consequências das ações da Atomic continuavam a se desenrolar, debates acalorados surgiram nas comunidades, nos meios de comunicação e entre os líderes políticos. As opiniões sobre a operação atômica estavam profundamente polarizadas. Alguns a celebraram como uma defensora destemida dos oprimidos, um farol de esperança para os marginalizados e silenciados. Em contrapartida, outros a condenaram veementemente como uma manobra imprudente que desconsiderou princípios éticos e violou direitos soberanos. Os críticos argumentaram que tais ações concentraram uma quantidade alarmante de poder nas mãos de um único indivíduo, representando riscos significativos tanto para a sociedade quanto para a governança. Essa profunda ambiguidade deixou uma sensação inquietante de incerteza pairando no ar, obrigando a sociedade a refletir sobre as implicações do poder aparentemente absoluto da energia atômica e as responsabilidades morais que o acompanham. Capítulo 75. Reação. Nós, como população deste planeta, temos buscado um salvador. 90% das pessoas acreditam em um poder superior, e todas as religiões acreditam em algum tipo de figura messiânica, articulou Brandon White, com a voz firme enquanto estava atrás da câmera, seu terno bem cortado contrastando com seus cabelos despenteados. E quando essa figura salvadora de fato aparece na Terra, alguém que provou repetidas vezes estar do nosso lado, queremos que ela obedeça às nossas regras. Precisamos entender que isso é uma mudança de paradigma. Precisamos começar a pensar além da política. Larry Foreman interrompeu, sua cabeça calva e polida refletindo as luzes do estúdio enquanto ajeitava sua impecável gola alta. Embora isso possa ser verdade, não podemos ignorar as implicações morais e éticas que envolvem tal figura. Esse indivíduo, que possui o poder de criar e manipular a matéria com um simples pensamento, ganhou uma influência incrível sobre os habitantes deste planeta. Este frágil orbe azul e verde que chamamos de lar. Em nossa sociedade civilizada, operamos sob a lei internacional. Cada ação que a Atomic realiza ao viajar pelo mundo todo viola essas leis. Essas ações carregam um profundo significado político. Independentemente de suas intenções, a Atomic não deve ser considerado acima de escrutínio ou responsabilização. É realmente surpreendente que a pessoa mais poderosa do planeta, alguém que teoricamente poderia desencadear uma explosão atômica capaz de obliterar toda a vida na Terra com um simples estalar de dedos, provoque tanta controvérsia, disse Kylie Middleton, a repórter da CNN que moderava o debate pensativamente. Conversas como essa são de grande importância. No YouTube, um grande grupo de podcasters renomados se reuniu, e sua animada discussão foi transmitida ao vivo para milhões de espectadores ao redor do mundo. A atmosfera era de debates acalorados e opiniões divergentes. Ter um único indivíduo envolvido em intervenções a nível nacional deveria ser motivo de preocupação para todos nós. Independentemente de seus poderes e boas ações passadas, que direito tem a Atomic de interferir nos assuntos de outros países? Disse Morgan, um dos podcasters conhecido por suas opiniões impetuosas e arrogantes. Claro, tudo bem se ele impedir desastres naturais e salvar gatos de árvores, mas acabar com as forças armadas de uma nação simplesmente porque discorda de suas opiniões e ações é completamente diferente. Espere aí, você está dizendo que a Atomic deter um senhor da guerra conhecido, um senhor da guerra que, aliás, ordenou o assassinato de centenas de pessoas inocentes e o abuso de crianças, foi uma coisa ruim? Você está louco? Outra participante do podcast, Evelyn, olhou para Morgan como se ele tivesse duas cabeças. Transmitido ao vivo do coração do Parlamento da República da África do Sul, o presidente Ombazis Acheru permanecia resoluto atrás de um pódio de madeira polida, com uma expressão que misturava frustração e desafio. A atmosfera na Câmara era eletrizante, repleta dos murmúrios expectantes dos políticos e dignitários ali presentes, todos os olhares fixos em seu líder. Ombazis inclinou-se para a frente em direção ao microfone, enquanto a multidão se acomodava, sua voz ecoando com convicção. Nós, o povo da África, não precisamos ser salvos, proclamou ele, seu tom elevando-se acima dos aplausos de afirmação da plateia.
Possuímos a força e a coragem para lidar com nossos próprios assuntos internos e enfrentar quaisquer ameaças que surjam, sem a interferência de forças externas. Ele fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras ressoasse por toda a sala. O que a Atomic fez foi nada menos que um tapa na cara da nossa soberania, do nosso governo e da nossa liderança. Essa interferência unilateral não ficará impune. Sua declaração foi recebida com aplausos estrondosos e gritos de apoio da plateia, que se uniu em seu endosso à sua firme posição contra a intervenção externa. Transmitido online por um dos jornais promissores de Nova York, o News Global Daily, uma jovem e talentosa jornalista investigativa chamada Poppy Hughes posava com confiança diante da câmera, seu elegante terno preto contrastando fortemente com o vibrante cenário da redação. Com uma expressão séria e uma presença imponente apesar da pouca idade, ela começou a falar. A humanidade tem um histórico lamentável de seguir figuras poderosas por caminhos perigosos que resultaram em horrores indescritíveis, afirmou Poppy, com voz firme e inabalável. Frequentemente criamos ícones que refletem nossas próprias falhas e aspirações equivocadas. Mas com o Atomic a situação é mais preocupante. O que estamos fazendo é projetar nossas esperanças e medos nele, cegando-nos para os perigos potenciais. A verdade incômoda é que ele pode não ser a força malévola ou salvador que imaginamos. Repetidamente ficou evidente que o Atomic é apenas alguém tentando defender sua versão de virtude. Mas a questão crucial permanece: suas supostas boas intenções são realmente benéficas para a humanidade em geral? Ou são apenas um disfarce para consequências mais profundas e perturbadoras? A cena mudou mais uma vez, revelando uma sala de entrevistas espaçosa e formal, adornada com painéis de madeira escura e iluminação suave e difusa. Duas figuras proeminentes estavam envolvidas em uma discussão intensa em uma mesa de conferência polida. De um lado estava a senadora Caroline Johnson, uma representante de Massachusetts serena e resoluta. Do outro lado, Ollie Walker, um jornalista experiente, renomado por suas reportagens incisivas e múltiplos prêmios Pulitzer, exalando uma aura de profissionalismo tranquilo, enquanto se inclinava ligeiramente para a frente, com seu tablet apoiado na mesa. Senador, começou Ollie com a voz firme porém inquisitiva, o senhor, como senador dos Estados Unidos, se sentiria confortável em dizer a um pai enlutado: a bomba atômica poderia ter salvado seu filho, mas por princípio não queríamos que ela agisse. O peso da sua pergunta pairava no ar, desafiando os próprios princípios que estavam no cerne da conversa. Não estou dizendo que ele não deva agir. Estou dizendo que ele não deve agir unilateralmente. O que ele fez na África foi um abuso de poder completo. Embora suas ações iniciais possam parecer positivas. E quanto aos milhares de soldados de Reta Igve que ele prendeu e deixou para o governo africano decidir onde alocá-los? E quanto ao desaparecimento do próprio Reta Igve? Ele escapou ou Atomic finalmente perdeu a cabeça e o matou por seus crimes? Simplesmente não sabemos. Atomic se recusa a falar conosco ou com a imprensa. Tudo o que sabemos sobre ele e sua ideologia são as palavras que ele compartilhou com o mundo durante seu tempo no Capitólio, e para mim, isso não é suficiente, declarou firmemente o senador Johnson. Do que exatamente estamos falando? Perguntou Ollie, inclinando-se para a frente com intensidade. Devemos permitir que a malevolência e a maldade persistam, sabendo que existe alguém que pode erradicá-las quase instantaneamente? Devemos, como sociedade, nos envolver em debates intermináveis sobre a questão fundamental de se vidas devem ser salvas. De jeito nenhum, respondeu a senadora Johnson firmemente com expressão séria. Toda vida é valiosa. No entanto, devemos considerar essas questões com cuidado e fazer as coisas da maneira correta. Ollie prosseguiu. Muitos afirmam que após os eventos horríveis em Nevada, particularmente com o campo de prisioneiros mutantes, a autoridade do governo para definir o certo e o errado foi gravemente prejudicada. Ele examinou atentamente o rosto de Johnson, notando o lampejo de desconforto que o cruzou por um breve instante. A tragédia em Nevada foi realmente de partir o coração, reconheceu Johnson, recuperando a compostura. No entanto, não podemos deixar que as ações imprudentes de alguns manchem a paz e a justiça que o governo dos Estados Unidos mantém há décadas. Muito bem, respondeu Ollie, arqueando uma sobrancelha. Mas permita-me fazer esta pergunta, senador. Na sua opinião, existe necessidade da Atomic existir? Não importa o que eu pense, afirmou a senadora Johnson com firmeza, a voz calma enquanto olhava diretamente para a câmera. A intensidade em seus olhos refletia a gravidade de suas palavras. Ele existe e continuará a existir, independentemente das minhas opiniões ou dos desejos de qualquer outra pessoa. No entanto, se ele escolher trilhar esse caminho, deverá adaptar seu comportamento para estar em conformidade com os padrões da nossa sociedade e com a lei. Porque, no fim das contas, ninguém está acima da lei. Nem mesmo ele. O discurso online em torno das ações da Atomic foi vibrante e multifacetado, com indivíduos em diversas plataformas participando de conversas, discussões e debates acalorados. Muitas vozes se manifestaram sobre as ramificações da capacidade da Atomic de percorrer o globo com o que parecia ser uma liberdade irrestrita. As opiniões se dividiram em várias frentes. Alguns argumentaram apaixonadamente a favor do direito de Atomic operar onde quer que seja necessário, enfatizando a importância dos esforços humanitários e as vidas que ele poderia potencialmente salvar. Argumentaram que em tempos de crise a ação rápida é fundamental e não deve ser prejudicada pela burocracia.
Por outro lado, outros expressaram sérias preocupações sobre as implicações de seus deslocamentos sem o consentimento prévio das autoridades dos territórios em que entrou. Argumentaram que tais ações poderiam levar a tensões diplomáticas e prejudicar a governança local, destacando a necessidade de respeito e colaboração com as entidades locais. Essa divergência de perspectivas evidenciou um debate mais amplo sobre o equilíbrio entre fazer o que é certo e a soberania nacional, levando muitos a questionar como a Atomic deveria funcionar no futuro. Doreen Green, conhecida por seus amigos como Garota Esquilo, corria pelas ruas movimentadas de Manhattan, com o coração acelerado de tanta animação. Ao seu lado, Chip Pitoi tagarelava animadamente e empoleirada em seu ombro, com seu rabo fofo se mexendo de expectativa. Você acredita nisso, Doreen? Estão dizendo que o Atomic fez na África foi errado, exclamou Chip Pitoi com seus olhinhos arregalados de incredulidade. É inacreditável. Como alguém pode dizer que o que ele fez foi errado? Ele salvou o dia. Doreen assentiu com a cabeça, seus cabelos castanho-avermelhados balançando enquanto ela abria caminho pela multidão. Seu rabo grande e espesso atraiu olhares curiosos e confusos das pessoas na rua. Eu sei. Ele é um herói que deteve um senhor da guerra. Estou te dizendo, Chip Pitoi, nunca se meta em política. Estou começando a achar que nunca vamos encontrá-lo, refletiu Doreen, diminuindo o passo enquanto se aproximavam de um café próximo. Ele nunca fica muito tempo no mesmo lugar, e sempre que acho que estou chegando perto, de repente ele está do outro lado do mundo. Chip Pitoi assentiu. É verdade, mas mesmo assim precisamos encontrá-lo. Senão, você nunca terá a chance de perguntar se podemos ser seus ajudantes. Talvez deem uma olhada no parque? Central Park. Boa ideia, concordou Doreen com os olhos brilhando. Se ele estiver por lá, provavelmente estará ajudando alguém. E se não estiver, podemos aproveitar para comprar um monte de nozes. Correndo para um beco, Doreen saltou para os telhados e começou a pular de um para o outro enquanto seguia em direção ao Central Park, na esperança de encontrar Atomic. Mas quando estava prestes a atravessar a Rua 58 Oeste, ela engasgou ao ver alguém sentado perigosamente perto da beirada do telhado do One Columbus Place. Oh não! Ele vai pular? Chip Pitoi exclamou boquiaberto. Temos que salvá-lo, gritou Doreen, escalando rapidamente o prédio. O iate estava sentado no terraço do One Columbus Place, com um par de fones de ouvido tocando música alta, abafando os sons da cidade lá embaixo. Ele beliscava meticulosamente seu ramen com um par de haxiz, o vapor subindo dos macarrões e se misturando com o ar fresco da tarde. Seu olhar se voltou para as ruas movimentadas, onde a vida seguia seu curso diário, independentemente dos novos acontecimentos no mundo. O cansaço em sua expressão era evidente, assim como as profundas olheiras que revelavam as últimas noites inquietas que havia passado. Quando a vida te deixar na mão, estarei à sua porta esta noite. Se precisar de ajuda, apagarei as luzes da cidade, mentirei, enganarei, implorarei e subornarei. Para te curar, os fones de ouvido de Wyatt tocaram. Quando os inimigos estiverem à sua porta, eu o carregarei para longe da guerra, se você precisar de ajuda, Cantava Wyatt enquanto segurava sua xícara agora vazia. Quase uma semana havia se passado desde que Wyatt derrubara o regime brutal de Hetre-Igve, libertando vastas regiões da África de anos de trevas e opressão. O que deveria ter sido um momento de celebração transformou-se numa tempestade implacável de debates acalorados que se espalharam pelos ecrãs de televisão e pelas plataformas de redes sociais sobre se ele, Atomic, fez ou não a coisa certa. O mundo fervilhava de discussões, opiniões se chocavam como trovões enquanto analistas dissecavam cada faceta de suas ações. Em uma atmosfera carregada de ansiedade e expectativa, importantes veículos de comunicação como o New York Times, a CNN e a BBC News bombardearam o público com uma enxurrada implacável de anúncios persuasivos. Cada um competia fervorosamente pela chance de conseguir uma entrevista exclusiva com Atomic. Eles buscavam desvendar as camadas de mistério que o cercavam e investigar profundamente suas motivações e crenças. Os anúncios apareceram em todos os lugares, saturando todos os meios imagináveis, banners online chamativos brilhando nas redes sociais, spots de rádio cativantes ecoando pelas ondas do rádio e transmissões noturnas envolventes prendendo a atenção dos telespectadores com teasers tentadores. Chamaram-lhe a entrevista do século. Wyatt, no entanto, não pôde deixar de balançar a cabeça em descrença diante do puro desespero que emanava desses gigantes da mídia. Embora soubesse que abordar qualquer veículo de comunicação como Atomic facilmente silenciaria seu clamor incessante por informações, a filosofia central de Wyatt sempre foi a humildade. Ele nunca buscou os holofotes, rejeitando a noção de heroísmo enraizada na fama ou em elogios superficiais. Para ele, ser um herói significava personificar uma força para o bem, um compromisso genuíno em ajudar as pessoas e melhorar o mundo. A ideia de perder tempo com entrevistas ou aparições intermináveis na televisão parecia estranha e pouco atraente. Contudo, na sequência das reações polarizadas do mundo à sua ação de deter um senhor da guerra, um vislumbre de reconsideração começou a surgir dentro dele. Talvez, afinal, fosse hora de reavaliar sua postura em relação à mídia. Será que uma única entrevista cuidadosamente elaborada poderia cumprir o duplo propósito de satisfazer a curiosidade insaciável do público e, ao mesmo tempo, transmitir suas verdadeiras intenções e ideais? Talvez, quem sabe, entrar em cena pela primeira vez possa valer a pena, permitindo-lhe compartilhar sua visão com o mundo.
Se ele tivesse tomado medidas decisivas há muito tempo, será que a mídia teria desviado o foco dos debates acalorados em torno de suas decisões para as multidões jubilantes na África, celebrando sua recém-conquistada liberdade de Igv? A cacofonia de vivas e risos de homens e mulheres desfrutando de suas liberdades recém-adquiridas seria a notícia que dominaria as manchetes, em vez do escrutínio implacável que o cercava. Em vez disso, o iate se viu no centro de uma tempestade global. Os olhos do mundo estavam fixos nele, em vez das vibrantes cenas de libertação que se desenrolavam na África. Embora fosse grato àqueles que apoiaram sua decisão de deter a tirania de Hetre, ele lutava para compreender os detratores que dissecavam e criticavam cada um de seus passos. Vidas estavam em jogo e, ainda assim, havia quem quisesse que ele interrompesse seus esforços e navegasse pelo labirinto burocrático apenas para obter a aprovação oficial para agir. Só de pensar nisso, o iate ficava furioso. Apesar da enorme pressão e do descontentamento, ele manteve-se firme em suas convicções. Não se arrependia das escolhas que havia feito. Sentindo uma vibração familiar vinda do bolso, o iate pegou o celular e olhou para a tela, encontrando uma mensagem de Kitty. Vamos comer frango à parmegiana hoje à noite. Quer vir? Ela havia enviado, com a mensagem repleta de emojis entusiasmados. Um pequeno sorriso se espalhou pelo rosto de Wyatt enquanto ele digitava rapidamente uma resposta, confirmando que adoraria participar. Após a série de eventos que o afastaram dela em seu primeiro encontro, deixando Kitty sozinha na encantadora cidade de Paris enquanto ele corria para confrontar os homens de Hetre, Wyatt sentiu um enorme alívio por ela tê-lo perdoado por, essencialmente, tê-la abandonado em um país estrangeiro. Por sorte, Scott e Jean tinham voado até Paris para buscá-la no X-Jet enquanto ele estava concentrado em sua missão. Foi durante o voo de volta que a avalanche de notícias que circulavam após as ações dele os alcançou. Agora ciente do motivo de sua partida, Kitty expressou que não estava chateada com ele, mas sim orgulhosa do que ele havia feito, independentemente do que dissessem. Nos momentos em que parecia que o mundo estava contra ele, Wyatt encontrou consolo no apoio de Kitty. Ele não conseguia deixar de se perguntar como havia encontrado alguém tão compassiva e compreensiva quanto ela. Isso o fazia feliz por ter tido a coragem de arriscar e ficar com ela. Devido à música alta que inundava seus ouvidos, ao cansaço e aos pensamentos, Wyatt havia se tornado alheio à chegada de Doreen e às suas palavras abafadas. Ela estava tentando desesperadamente dissuadi-lo do que temia ser uma decisão devastadora, uma que poderia levá-lo a tirar a própria vida. Ei você, não pule, você tem tanta coisa para viver, disse Doreen nervosamente enquanto Tip Pitoy guinchava ao seu lado. Então não pule. Wyatt permaneceu completamente alheio às ações frenéticas de Doreen. Com um simples movimento do pulso, ele fez seu copo de ramen vazio desaparecer no ar e graciosamente levantou-se. O coração de Doreen disparou ao ver aquilo. O pânico percorreu suas veias quando o viu olhando precariamente da beira do telhado. Parecia pronto para acabar com tudo. Não, pare, gritou Doreen enquanto Tip Pitoy guinchava. Sem pensar duas vezes, Doreen avançou e o abraçou com força pela cintura. Mas em sua tentativa desesperada de impedir o que ela supo ser uma tentativa de suicídio, ela o empurrou inadvertidamente da borda, sendo arrastada junto com ele, enquanto seu aperto firme se recusava a soltá-lo. O quê? Wyatt se perguntou enquanto ele, Doreen e Tip Pitoy começavam a cair na rua lá embaixo. O que acabou de acontecer? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.